Oi, eu sou a Débora, seja muito bem-vindo ao D8. No vídeo de hoje eu vou fazer um review, eu vou dizer o que eu achei sobre o livro Noites Brancas, do Dostoiévski. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para vocês deixarem seu like nele, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembrando que este vídeo não é uma resenha do livro, é só a minha opinião, porque é a única que eu posso dar sobre o livro que eu acabei de ler. Tudo bem? Então vamos lá, solta a vinheta. Para começar, a ficha técnica do livro é... O nome dele é Noites Brancas, ele é do Fyodor Dostoiévski. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, então se alguém souber e eu estiver falando errado, por favor deixa como que fala aqui nos comentários, tá? Muito obrigada. Ele tem 82 páginas, então ele é bem curtinho, mas é uma história bem densa e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E ele é da editora 34. Eu comprei ele na Amazon e o link vai estar na descrição para você comprar igual, caso você queira. Um resumo muito rápido do que é a história. Basicamente são dois personagens, o sonhador, que é assim como ele se fala, como ele se trata, né? Não tem um nome para o personagem principal, e a Nastienka, que é a mocinha, digamos assim, que se encontram durante uma noite de verão em São Petersburgo. Essas noites são chamadas noites brancas porque são noites do verão, né, dessa época do ano, em que o sol quase não se põe, então tem pouquíssimo tempo de noite mesmo, e muito de tempos de dia, né, muitas horas durante o dia. Enfim, vocês entenderam. É por isso que chamam noites brancas. E eles se encontram, né, eles se conhecem numa dessas noites, e eles passam algumas noites se encontrando e, né, aumentando aí o relacionamento dos dois, isso vai crescendo e criando vínculos entre os dois. Alguns prós e contras do livro. Prós. É uma leitura muito profunda, é uma leitura com bastante conteúdo. Eu gostei bastante pelo fato de que não é um tipo de leitura que eu faço, que eu costumo fazer. Eu leio muito literatura fantástica, eu gosto muito de young adults e sagas e coisas assim mais fantasiosas. E eu quis ler alguma coisa completamente fora disso e eu escolhi Dostoiévski. Por que eu escolhi Dostoiévski? Não sei, simplesmente escolhi. É um nome muito conhecido, né, na literatura em si, então eu acabei escolhendo esse, mas eu não escolhi sem saber absolutamente nada do livro. Então, assim, só escolhi ele mesmo e eu gostei porque é algo fora do meu padrão de leitura. Então, pra mim foi muito legal a experiência de ler. E é um livro muito recheado de conteúdo, assim, que edifica os personagens, sabe? Torna os personagens mais profundos, você sente aquilo que o personagem tá sentindo. Então eu gosto bastante desse tipo de leitura. Outros prós é que o livro é bem legal em questão de gravuras. Ele tem algumas ilustrações que, assim, pra mim não fazem muito sentido, mas é um alto contraste super legal. Inclusive eu tava estudando isso na minha aula de desenho. É um alto contraste super legal, assim, e eu acho legal quando o livro tem algumas ilustraçõezinhas, sabe? Acho bem interessante. É um livro bem curtinho também, então ele é denso em questão de falas e jeitos como o autor escreve, mas acaba, como é um livro curtinho, acaba sendo tranquilinho pra ler. Outro pró que eu achei é que eu gosto da forma como os dois personagens são tão parecidos e tão completamente diferentes. O sonhador, que é o narrador da história, ele é muito mais emocional, ele é muito mais, assim, passional e tipo, nossa, estou vivendo um amor avassalador. Eu conheci a pessoa, durante toda a minha vida eu passei sozinho e eu conheci a pessoa. E a personagem, que ela também é muito sonhadora, assim, muito tipo, ai, o amor da minha vida, ai, tananana. Mas ela é muito mais racional em algumas coisas, assim. Ela é muito mais próxima do que a gente, né, vê na humanidade em geral. Alguns contras do livro. O personagem principal, ele é a personificação do romantismo. Então ele tem falas muito rebuscadas, inclusive até a personagem, a Nastienka, fala isso pra ele, que quando ele fala parece que ele tá declamando um livro, parece que ele tá lendo um livro, enfim.
né, ou escrevendo um livro com as palavras dele, de tão rebuscado, tantas firulas que tem as falas dele. São falas muito grandiosas, então isso às vezes é um pró, às vezes é um contra, porque dependendo de como ele fala, e ele abre muito parênteses nas falas dele para dizer o quanto ele está extasiado por algum momento, fica um pouco confuso de ler e algumas vezes um pouco cansativo, porque no meio da fala ele tá falando alguma coisa normal, aí no meio da fala ele, Nastienka, como não sei o que, como estou feliz por esse momento, aí continua falando. 2 segundos depois, Nastienka, eu amo como a gente se encontrou, e tipo, tá, só termina de falar o que você queria falar, sabe? Então chega, por favor. Enfim, é legal porque ele é um personagem assim, ele é pra ser todo cheio de coisa, todo sonhador, mas em algumas horas começa a ficar um pouco cansativo, porque a narrativa dele, as falas dele, as histórias que ele conta, nunca acabam, porque ele fica toda hora abrindo parênteses para falar da Nastienka. Outra coisa que eu achei um ponto contra o livro, não é que é um grande problema, é que foi um contra pra mim. Novamente, eu tenho que dizer sempre que eu estou dando a minha opinião, porque a minha opinião é a única opinião que eu posso dar. Mas pra mim foi um ponto contra, é que o livro tem muitas referências na fala do personagem a outras obras, outros autores, outras coisas que eu não tenho conhecimento. E ele até tem uma notinha de rodapé ali explicando de onde que vem a referência e tudo mais, mas talvez é porque eu realmente não tenho esse conhecimento, mas pra mim foi um problema porque às vezes o personagem utilizava dessas referências para explicar algo ou para comparar a outra personagem, a Nastienka, a algo, só que pra mim não tinha sentido, porque eu não conhecia a referência que ele estava utilizando. Então se você fala, Nastienka, você parece fulana de tal, eu não sei quem é fulana de tal, então eu vou continuar sem saber quem é a Nastienka. Entendem mais ou menos? Então eu gosto muito quando livros têm referências de outras obras, eu acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo é problemático porque não é qualquer um que vai entender essas referências. Então, pelo menos pode ser que eu seja muito burra e assim, eu não tenha mesmo bagagem para ler um livro desse sabendo quais são as referências dele. Mas enfim, não sei. De qualquer forma, eu gostei do livro, eu gostei como ele terminou. Esse é um outro ponto pró do livro. Eu gostei bastante de como ele terminou, porque não foi um final óbvio, pelo menos não pra mim, né? Eu não esperava que fosse terminar desse jeito. Ele deu um twist deu um plot twist assim, ele mudou pra um lado que eu pensei, foi mais ou menos isso que eu imaginei que fosse que acontecer. E depois ele muda de novo e eu fiquei assim, ué, como assim? Tá, então, beleza. Mas é um final interessante. Não sei considerar se é um final feliz ou não, porque na verdade depende muito do ponto de vista. Eu acho que tudo na vida é relativo e na história não vai ser diferente, né? O feliz é relativo. Para um pode ser feliz, para o outro pode não ser feliz. Então é um final meio... Como que eu posso dizer? Para mim foi bem inesperado. Eu não esperava que fosse assim, não. Eu achei que fosse acontecer outras coisas. Eu não vou contar porque, né? Spoiler. E o link tá aqui. Então, se alguém quiser ler, o link tá na descrição para vocês comprarem e lerem esse livro. Eu indico bastante ler esse livro porque eu acho que é legal a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Eu não sei que tipo de livros vocês gostam de ler, inclusive deixa aqui nos comentários os tipos de livros que vocês gostam de ler para eu saber também. Mas eu acho legal a gente sair um pouco da nossa zona de conforto de leitura para expandir um pouco mais nossas referências, isso é muito bom. E inclusive fazer exatamente o que eu achei um contra, tornar isso um pró, sabe? Conhecer coisas novas, conhecer obras novas, autores novos que não são muito comuns pra gente e transformar isso em referências, né? Isso é muito bom, é super importante e é por isso que eu gosto tanto de ler, porque traz muitas referências pra nossa vida em geral. Ai meu Deus, esqueci do microfone que fica aqui. Enfim, o livro acabou de cair no chão e eu vou deixar ele ali por enquanto. Foi um livro bem curtinho, eu li bem rápido ele, eu acho que eu demorei uma semana pra ler esse livro, porque, né, afinal ele tem 82 páginas. Demorei ainda mais do que o normal, do que eu demoraria, porque eu tava intercalando com outro livro.
mas foi bem tranquilo de ler, assim. O começo é meio arrastado por conta das referências que o autor traz, da forma como o personagem narra o início da história, mas depois vai se desenrolando e você quer saber logo o que vai acontecer, né, qual vai ser a resolução dos problemas deles. Eu dei uma nota 3,5, quase 4 para esse livro, porque teve alguns contras que realmente me incomodaram um pouco na leitura, principalmente algumas falas do personagem, do sonhador, que foi aquilo que eu falei, né? Ele meio enrolava um pouco as falas dele, falando toda hora parando para dizer que ele estava muito emocionado por aquele momento. A Nastenka também fazia isso, mas as falas dela em geral, né, os diálogos dela eram mais simples de se entender. Então os parênteses que ela abria, assim, né, as brechas que ela abria no meio das falas para dizer o quanto ela estava emocionada, não atrapalhava muito o entendimento da fala dela em si, porque não deixava tão complicada. As falas dele eram mais complicadas, né? Ele era o romantismo em pessoa, assim, a persona do romantismo literário. Mas eu gostei bastante e eu vou terminar esse livro com uma citação dele que eu anotei no meu diário de leituras. Inclusive, se você não viu esse vídeo de eu fazendo o diário de leitura, eu vou deixar nos cards, porque funcionou muito pra mim anotar algumas coisas do livro, porque eu não gosto de escrever no livro, e tem muitas frases, muitas coisas bonitas nos livros em geral, assim, mesmo que seja um livro, sei lá, de aventuras, vai ter alguma coisa edificante nesse livro, e é muito legal a gente anotar. E pra mim funcionou muito como um incentivador de leitura, porque depois que eu fiz, eu já li tipo uns 3 livros, e faz, sei lá, uma semana, assim, não, uma semana, tô louca. Faz, sei lá, um mês, eu acho, que eu fiz esse vídeo do diário. Não sei, vai estar aqui nos cards, enfim. Mas pra mim funcionou bastante como incentivo de leituras, então aqui, ó, indico pra vocês fazerem também. E eu vou terminar este vídeo com uma citação do livro. Ele está na página 16 e diz assim: que força fez esses olhos tristes e pensativos brilharem com um fogo assim? É esse tipo de diálogo, sabe? Esse tipo de clima que o narrador, principalmente o narrador da história, traz para esse livro. Então por isso que eu gostei bastante dele, por conta disso também, sabe? Por todo o emocional, por toda a espiritualidade, né, digamos assim, romântica que o livro traz. E eu gostei bastante e indico. Provavelmente lerei mais coisas de Dostoiévski, porque eu gostei da forma como ele escreve, da forma como ele fala, enfim. E é isso. Por hoje eu fico por aqui. Eu acho que eu lembrei de falar tudo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o livro, ou quer saber alguma coisa, quer fazer alguma pergunta sobre esse livro, ou qualquer outro, deixa nos comentários que eu comento não, que eu respondo tudo. Por hoje eu fico por aqui. Logo, logo vai ter mais vídeo de resenha. Agora eu tô lendo um livro no Kindle, e se você não sabe que eu comprei um Kindle, também vai estar aqui nos cards. É o primeiro livro no Kindle que eu leio, então assim, depois de anos e anos que isso existe no mundo, eu finalmente comecei a ler no Kindle, então vai ter resenha aqui no canal também sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que, olha, eu queria ler muito Dostoiévski, essa pessoa aqui falou que era legal, manda meu vídeo. E compartilha aí com todo mundo, curte esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Por hoje eu fico por aqui, um beijo, tchau!